ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. O Senhor. Oh, a gente não vai parar. A gente não vai parar. Hoje vai ser uma tarde de botar pressão na pressão. Pressão na pressão. Se você chegou aqui esta tarde pressionado, prepara que hoje é a tarde que você vai botar pressão. Pressão. Pressão em cima da pressão. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Fome, fome do Senhor, fome da presença, fome da presença. Puxa, 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 puxa. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aí o rei olha e vê uns meninos lá. Eu vou falar em nordestinês, mas vê uns meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego lá, e diz: joga esses meninos na fornalha. Joga esse menino na fornalha e aquece a fornalha 7 vezes mais. Deixa eu dizer para você aqui esta tarde: a fornalha está aquecendo, a fornalha está aquecendo, mas você vai dançar dentro da fornalha. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, e quem nasceu no fogo não vive na fumaça. E sobre você, sobre a sua casa, não haverá nem cheiro de fumaça. Dance, dance, dance dentro do fogo. A chama não vai apagar e nos tornamos responsáveis. Não deixe o fogo apagar. Não deixe a chama apagar. Oh, responsáveis. A chama não vai apagar e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E tem gente que chegou aqui essa tarde e tá parado olhando. O que é isso? Talvez você tenha levado um balde de água fria das circunstâncias e aí de repente seu fogo apagou. Mas eu declaro nesta tarde, em nome de Jesus, eu declaro sobre você, nos seus pés, fogo do Senhor queimando esta tarde, agora.
ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos. Cante isso. Não deixa a chama apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui neste lugar. O culto é para você, é sobre você. E nós estamos aqui com o coração queimando, sedentos, com fome, Pai, da tua presença, porque queremos mais. Pressionados, mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados, porque a tua presença nos acompanha, a tua presença está à nossa direita, a tua presença está à nossa esquerda, à frente, de trás, nos cerca por diante. Nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Há um fogo aqui nesta tarde. Os olhos do Senhor passeiam sobre este lugar. O fogo do Senhor está consumindo obras mortas, aquelas obras que, enfim, obras mortas. O Senhor está consumindo esta tarde, purificando você com o fogo da presença. Se renda ao fogo da presença do Senhor. Que seja você que coloque a pressão na situação. Coloca a pressão na pressão, querido. Coloca a pressão na pressão. E se você está se sentindo pressionado nesta tarde, irmã, está apertando tanto, está apertando tanto, está apertando tanto, solta isso em nome de Jesus. E se você é essa pessoa que está pressionado, irmão, eu não estou aguentando mais, o diabo está apertando, apertando. Sabe quando a gente pega uma laranja assim, espreme, espreme, espreme até sair o último caldo dela? Corra aqui para frente. Há uma unção de refrigério que vai tocar a sua vida nessa tarde. Não se envergonhe. Não fique com vergonha. Venha, corra.
Você não veio para cá, para essa tarde, para assistir uma palestra. Você não veio aqui essa tarde para escutar alguém que fala sobre a palavra do Senhor apenas. Há algo aqui nessa tarde para você. E eu sei porque sei que tem pessoas que estão sentindo tão pressionadas, mas tão pressionadas que elas estão intimidadas e não querem sair do lugar. Se eu fosse você, não perdia. Corra. E aqui a gente não vai olhar a patente ministerial. Ah, porque o fulano tem não sei quanto de rema. Ah, porque o fulano é ministro licenciado, ordenado, pastor, profeta, apóstolo. Mas é sobre descansar. E é sobre colocar pressão na pressão. Irmã, como é que a gente coloca pressão na pressão? Primeira coisa, se render ao Senhor. Se renda ao Senhor. Joga as patentes fora, as patentes espirituais. Ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo, ah, porque não sei o que. Ei, chega um dia que o Senhor diz assim: vem aqui na frente porque eu quero te socorrer. Não deixe o orgulho prender você na cadeira. Ah, vou nada. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão achar de mim? O Senhor quer alcançar a sua vida hoje. E a partir dessa tarde, você que veio aqui na frente, cada uma vai colocar pressão na pressão. E como é que eu faço isso? Tempo de oração. Tiago 5,16. Irmã, eu estou numa prisão. Paulo e Silas cantavam na prisão. Qual tem sido a sua canção? O que é que tem saído da sua boca? O que você tem cantado? A música está vindo daqui. Oh, rabassorobro serecandaraba serecandorobro shurialanana. Era soriera rabababa serere. Ora namasoyo roba kashire derea. Era na. Era na manabra su. Era na malabra aqui. Shoyo roba boriara nanaya si. Kanama soyoro ramamasi erama yore miraradas. Aleluia. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça.
diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E a fé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. E a fé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. E a fé, e a fé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. E a fé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. E a fé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. E a fé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. E a fé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo.
Continua se movendo aqui neste lugar. Eu sei que isso é só um pedaço do plano do Senhor para essa cidade do Paulista. Paulista tem clamado. Paulista tem clamado. E a gente não pode mais brincar de ser crente. Não dá mais para brincar de ser crente. Pessoas podem estar morrendo nesse exato momento. E a gente, como igreja, a gente tem que avançar. As portas do inferno não prevalecem contra nós. E como já foi muito bem falado aqui pelo nosso pastor, não é que elas estão vindo, é a gente que avança. Como igreja nós avançamos. E nós precisamos continuar firmes. Firmes. Você pode sentar um pouco? Louvor. Muito obrigada. Não foi a porta do inferno, não. Foi da igreja que bateu. Sentar. Respirar. E vamos abrir as nossas Bíblias. E como eu falei no início, se eu puder dar um tema a essa ministração, já dando, né, minha gente? Não coloque, aliás, coloque pressão na pressão. O que eu ia falar antes é dizer assim, não se curve à pressão. E eu quero ler lá com vocês, em 2 Coríntios 4, vou estar lendo na revista atualizada. 2 Coríntios 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não perplexos, porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Acompanha comigo agora, eu vou ler na versão The Passion, que não tem aí ainda, que diz assim: somos como vasos de barro comuns que carregam esse tesouro glorioso dentro de nós, para que esse poder incomparável seja claramente reconhecido como vindo de Deus e não de nós. Embora passemos todo tipo de pressão, não somos esmagados. Às vezes, não sabemos o que fazer, mas desistir não é uma opção. Somos perseguidos pelos outros, mas Deus nunca nos abandona. Podemos até ser derrubados, mas não destruídos. Compartilhamos continuamente da morte de Jesus em nossos próprios corpos, para que a vida da ressurreição de Jesus seja revelada através da nossa humanidade. O que somos do lado de fora é frágil, que nem um grafite. Mas sobre quem nós carregamos dentro de nós é o que nos torna mais valiosos que um diamante. E a glória é toda de Deus. Aleluia! Mídia, coloca aí a imagem do diamante com grafite, que tem a pressão. A outra. Aí, essa aí. Eu estava estudando sobre essa questão de ser pressionado. E aí subiu o tema:
coloque pressão na pressão. Eu sei que se a gente for conversar com cada pessoa aqui presente neste lugar, todo mundo vai estar passando por um momento de pressão. Ou já passou, ou vai passar. E calma, baixa as pedras. Eu não estou profetizando o caos. Porque enquanto estamos neste mundo, passaremos sim por aflições. Mas é temporário. E aí, no momento que eu estava estudando, o Espírito Santo perguntou: você é um grafite ou um diamante? Aí eu disse: Espírito Santo, eu sou um diamante. É sobre quanta pressão você aguenta passar, é que vai revelar se você é um diamante ou se você é um grafite. E aí eu pedi para a mídia projetar aí, tá aí para vocês, a pressão que um diamante aguenta. Entendam, todos os dois são feitos da mesma matéria, carbono. Se tiver algum químico aqui, me ajude, viu, gente? Todos os dois são feitos da mesma matéria, carbono. Só que ele aguenta altas temperaturas. E o outro, às vezes não aguenta nem escrever. Que quebra. E aí o Senhor me trouxe exatamente para esse texto que a gente leu agora, de 2 Coríntios. Eu não vou nem falar sobre a temperatura que é submetida a um carbono para poder virar um diamante. Mas é uma alta temperatura. O quanto de pressão a gente está disposto a passar? Visto que, como acabamos de ler aqui na palavra, somos como vasos de barro comuns que carregam um tesouro. E no final das contas, chegamos à conclusão que esse corpo aqui, que a gente tem, não passa de um grafite. Frágil. Qualquer coisa, quebra. Mas não é sobre o que nós vemos do lado de fora. É sobre quem nós trazemos dentro de nós. E a palavra diz que nós trazemos um tesouro. E o tesouro que habita dentro de nós é mais valioso do que qualquer diamante. E nos faz aguentar muito mais pressão do que qualquer diamante. E você não pode render a essa pressão que está acontecendo na sua vida. Podemos até ser um grafite do lado de fora, mas somos um diamante. E aí eu quero repetir essa última frase que eu falei agora há pouco. Exteriormente somos frágeis como o grafite. Contudo, é aquele que habita em nós que nos confere um valor superior a de um diamante. A ele pertence toda a glória. Aleluia! Então, se você chegar aqui e dizer assim: irmã, eu não estou aguentando a pressão. Tá. A gente orou agora há pouco por refrigério. Mas com o refrigério, diante da convicção de carregar um tesouro dentro de nós, a gente não pode se quebrar como um grafite, porque nós não somos mais um grafite, nós somos um diamante. Então essa pressão, você viu a pressão que é para quebrar um diamante? 150 mil ATM, correto? Já tirou a imagem aí? Amém. E para quebrar um grafite é bem pequenininha, olha aí.
e diante das pressões, das circunstâncias, de como eu falei agora há pouco, perplexo, mas não. Aleluia. Bota a passagem aí, gente, da Bíblia agora. 2 Coríntios 4, versículo 7. Vai no 8. Em tudo somos, porém não perplexos, porém não perseguidos, porém não. Amém. RA. Está na RA? Abatidos. Amém. Só que muitas vezes a gente lê esse versículo e esquece do versículo 7, que está lá em cima. E a Bíblia, para algumas pessoas novas na fé, ela não foi escrita em capítulos, versículos. Ela foi escrita em cartas. Principalmente essa carta foi uma carta de Paulo à igreja de Coríntios. Tem o versículo 7 lá em cima. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Querido irmão, querida irmã, eu vim esta tarde para dizer a você que você já venceu sobre essa pressão. Você já venceu sobre essa pressão. Você não está sozinho, você não está sozinha. Há um diamante, há um tesouro dentro de você. E glória a Deus, porque a glória é para Ele. Mas vamos caminhar. Vamos saber agora como colocar pressão na pressão. Abre lá em Tiago 5,16. Eu vou ler aqui na NVI a parte B, que diz assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. Sua primeira arma para jogar em cima da pressão é oração. Boca calada não vence pressão. Murmuração não vence pressão. Mas oração vence pressão. Amém? Segunda chave, com louvor intencional. Abre lá agora em Atos, capítulo 16. Eu vou ler na revista e atualizada. Que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Eu declaro que nesta semana, louvores de pessoas causarão terremotos em terras espirituais. E aquilo que estava antes preso vai ser solto, para que seja glorificado o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Isso me lembrou uma vez uma situação, o pastor Guilherme, ele conta muito aqui, sobre quando a gente foi internado com Covid. E a gente passou por uma situação de colocar pressão na pressão. Aí ele, diagnóstico de Covid, minha filha morava com a gente na época, aí eu disse: rapaz, vá-se embora para casa da sua avó e eu vou ficar com o Guilherme. Aí daqui a pouco eu com uns cansaços, uma respiração ofegante. Eu disse: rapaz,
Aí meu sogro veio, pegou nós dois e disse, vamos embora, vou levar vocês dois para o hospital. Ele, a gente já sabia que estava com Covid. Mas eu, até então, não tinha feito o teste. E eu vinha numa confissão, queridos. Uma confissão. Eu disse, esse negócio não pega em mim. Esse negócio não pega em mim. Não vai pegar, não vai pegar. Eu não vou pegar isso. Eu vou cuidar de Guilherme, mas eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar. E fomos embora para o hospital. Quando chegou lá, eu tinha feito uma cirurgia recente. Aí o pessoal, a senhora também está meio... Eu disse, mas não, vou fazer um exame na senhora também. Foi eu e ele para fazer os exames. Aí chega uma benção de uma enfermeira. Cadê Júlia? Ai, Ju! Amo as enfermeiras. Aí ela olhou assim, minha gente. Ela veio bem assim. Aí chegou só em mim, ela já tinha vindo de Guilherme já. Aí chegou só em mim e fez assim. Sabia que todos que eu faço o teste do Covid dá positivo? Aí eu, cão dos infernos! Eu não disse para ela não, estou dizendo para você agora, viu? Aí eu olhei assim para ela, do mesmo jeito que ela me olhou, eu olhei assim com autoridade de filha de Deus, sabe? Eu olhei assim para ela, eu disse, pois se prepare que você vai ver o primeiro teste dar negativo. Precisa dizer o resultado? Deu negativo. Seguimos lá, aí quando, a médica veio, aí olhou o estado de Guilherme, aí disse, olha, vai precisar internar você e tal, tem um certo comprometimento do pulmão, isso no natural a gente falando. Aí eu disse, tá certo, eu disse, vou ligar para minha filha, pedir para ela pegar lá as coisas, porque eu vou ficar acompanhando meu marido. Eu vou ficar como acompanhante, quero nem saber, vai ter que coisar. Aí a médica chega para mim e diz assim, mas a senhora também vai ficar internada. Aí eu, hã? Aí eu disse, mas como assim? Meu teste deu positivo? Ela disse não. Tinha uma determinada taxinha lá, que era um marcadorzinho que tinha. E Guilherme, que estava com Covid, já estava com essa taxa alta. E a minha taxa estava mais alta do que a dele. Aí eu disse assim, meu Deus do céu. Na hora, queridos, sabe o que foi que a gente fez? A gente começou a cantar. A gente disse assim, vamos botar pressão na pressão. Eu disse, vamos botar pressão na pressão, porque eu não sei o que é que vai acontecer, mas vão ter que arrumar um leito no mesmo quarto que tu, porque eu e tu, a gente não vai ficar separado, a gente vai ficar no mesmo lugar. Aí eu cheguei para a enfermeira, eu disse, moça, olha, veja só, já que, eu ia ficar só acompanhando ele, mas já que eu vou ficar internada junto com ele, bota a gente num quarto junto aí. Aí ela disse, olha, moça, veja só, a gente tem que falar com a direção. Aí eu disse, pois fale, moça, com a direção, porque o meu pai já deu a direção. E eu não sei nem como é que vai ser, mas eu sei que eu vou ficar no mesmo quarto que ele. Aí ela disse, amém. Eu disse, amém, amém. Daqui a pouco lá vem ela. Aí ela, a senhora é de fé, viu? Aí eu disse, é? Aí ela, olha, tem um casal que está internado lá em cima. E eles estão separados, não estão no mesmo quarto, não. Mas vocês, aconteceu um negócio que eu não sei explicar, e vocês vão ficar internados no mesmo quarto. Coloque pressão na pressão, queridos. Não deixe a pressão ditar para você como vai ser, mas abra seu pá de boca, bote a palavra para fora e diga a pressão como é que vai ser. E hoje a gente está aqui. Olha, a gente entrou no quarto, começou a louvar, começou a orar, começou a render graças, já deu ordem logo ao diabo. Enquanto a gente estiver aqui, não vai morrer ninguém, viu? Você não tem autorização para levar ninguém.
E depois foi que eu fiquei sabendo, né, que o irmão já estava pensando em ir embora já, porque ele estava na cabeça dele que estar com Cristo será infinitamente melhor. Eu disse, meu Deus, não estou preparada. Mas cá estamos, querido. Porque no momento da pressão a gente abriu a boca. Eu lembro que minha irmã falou e disse, Adriana, vocês estão como Paulo e Silas. Eu disse, é isso mesmo. E daqui a pouco a cadeia vai cair. E não é que caiu mesmo. Eu recebi, gente, foi uma coisa tão assim. Eu recebi alta primeiro que Guilherme. Aí a médica disse assim, aí eu disse, olha, e agora? Eu tenho que fazer o processo para eu deixar de ser paciente para virar acompanhante, sei o quê. Ela disse, não, fica aí, porque você garante a sua caminha, a sua refeição. É favor e graça diante dos homens, porque diante de Deus a gente já tem, queridos. Bote pressão na pressão. Abre um par de boca. Vai ser assim, desse jeito. E não é presunção nem tolice não, queridos. É sobre entender que mesmo sendo um grafite, dentro de nós somos diamantes. Mas vamos seguindo. Quarta chave diz assim, com a declaração da palavra. Mateus 4:4. E eu vou ler bem rapidinho. A NVI que diz assim. Vou começar do 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, né? Está falando de Jesus que foi levado ao deserto. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, primeira coisa, está escrito. Está escrito. Acompanha aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Você percebeu, né, que o diabo sabe de Bíblia também? Então abra a sua Bíblia, não para ler, para ser um mero devocional, para dizer, li um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas deixa esse versículo cair dentro de você. Porque quando a pressão começar a colocar pressão, aí você vai dizer assim, está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eita Jesus, passou, foi rápido ali o tempo. Mas eu quero fazer uma declaração de fé com vocês para a gente encerrar. O louvor pode vir de novo. E você pode ficar de pé para parecer que está acabando. Não, mas está acabando mesmo, de verdade. Está acabando, de verdade. Diga assim,
Não só jogue palavras ao vento, não. Certo? Eu vou dizer e você repete, mas diga daqui de dentro. Amém? Declaro com alegria que carrego a presença de Deus em minha vida. Sou o templo do Santo Espírito. Um tesouro no qual Deus colocou seu poder, seus dons, sua graça, seu fruto e seu caráter. Habita em mim o poder suficiente e as respostas para mudar tanto o meu ambiente quanto de qualquer pessoa a quem Deus me use para falar da palavra da vida. Declaro isso pela fé. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vocês foram abençoados essa tarde. E é nesse mesmo clima que eu quero perguntar se tem alguém que chegou aqui esta tarde e quer possuir esse diamante dentro de você. Você ainda não tem o diamante Jesus dentro de você, mas você quer fazer Jesus o Senhor e Salvador dessa tarde. Quem é você? Vem aqui na frente que vamos orar por você. Todos salvos? Não fica com vergonha, não. Se tiver com vergonha, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vamos lá na frente que eu vou contigo. Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui nesta tarde que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Esta noite já. Amém. Alguém enfermo? Amém. Pode vir aqui na frente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. E seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo.
engrandecer. que sobre todos és Senhor. E seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus. Tu és o Deus, Tu és Senhor. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, meu Deus. Gente, foi uma honra para mim estar aqui com vocês essa tarde. E sejam abençoados na prática desta palavra. Amém?